Bom dia, gente. Aqui quem está falando é a professora Adriana. A gente vai estar dando início a um novo conteúdo. Nesse terceiro bimestre, a gente vai iniciar os nossos estudos sobre o fenômeno esporte, ok? Mais em específico, na aula de hoje, a gente vai discutir as dimensões sociais do esporte, ok? Então, bora lá. Esportes. O esporte está presente na vida, no dia a dia do ser humano. Mesmo que a prática não esteja inserida nas suas atividades diárias, mas o esporte se apresenta através da mídia, dos jornais, da televisão, das ruas, entre outros espaços. Então, o que ele quer dizer para a gente? Muitas vezes o esporte ele funciona para mim enquanto lazer, eu praticando a modalidade, mas ele também funciona enquanto lazer quando eu assumo o papel de espectador, quando eu assisto uma competição da modalidade, né? Dimensões sociais do esporte. Para Tubino, a partir do pressuposto do direito de todos à prática esportiva, o esporte passou a ser compreendido através de três manifestações esportivas, que, na verdade, são as formas de exercício deste direito e constituem-se nas efetivas dimensões do esporte. Então, Tobino ele vai dizer para a gente que o esporte ele vai possuir três dimensões. Bora lá ver e entender que três dimensões são essas. Primeiro, o esporte ele pode ter um caráter educacional. Então, eu vou dizer que uma dessas dimensões é o esporte educação. Segundo, o esporte participação ou esporte popular, certo? Aqui eu vou ter como uma característica o lazer. Terceiro, esporte performance ou rendimento. Aqui eu já tenho uma característica esportiva de competição, seja amadora ou profissional. Ou seja, seria uma característica relacionada ao contexto de ser atleta. Então, bora lá falar primeiro do esporte educação, que é uma das dimensões do esporte. O principal equívoco histórico do entendimento do esporte-educação é a sua percepção como um ramo do esporte performance. Então, eu não posso confundir esporte-educação com esporte performance, com esporte com caráter de formação e preparação de atleta. Pois esse esporte está desvinculado de padrões de rendimento e somente com compromisso educativo e deve seguir 5 princípios socioeducativos, como o princípio da participação, da cooperação, da coeducação, integração e corresponsabilidade. Então, o esporte educação, que é aquele que a gente desenvolve nas nossas aulas de educação física, ele não tem um caráter extremamente performático ali, de ser quem é o melhor atleta, quem é que desenvolve mais, quem é o melhor jogador. Não. O que a gente quer com essa prática é introduzir a cooperação, a responsabilidade, a socialização, que são esses elementos que eles são importantes, né, para o nosso desenvolvimento social, para o nosso convívio social com o outro, certo? Então, esporte participação ou popular tem relação íntima com o lazer e é o tempo livre, promovendo a participação, fornecendo prazer a todos que dele desejam fazer parte. Pode-se afirmar que essa dimensão equilibra quadro de desigualdade de oportunidades esportivas. Então, o esporte e lazer é quando ali no final de semana eu vou praticar uma caminhada, né?
Ou eu já gosto, já venho desenvolvido a corrida e vou participar de uma corrida de 5 quilômetros, jogo meu futebol no final de semana, jogo meu vôlei final de semana. Então é um caráter de lazer, né? De descontração, de tempo livre. É esporte performático, né? Esporte performance ou rendimento. Cada vez mais passa a ser uma responsabilidade de iniciativa privada, trazendo consigo propósitos de novos êxitos esportivos, a vitória sobre os adversários e o exercício sobre regras pré-estabelecidas por organismos internacionais de cada modalidade. Os campeões são utilizados como instrumento de reprodução das violências intrínsecas nos espetáculos esportivos. Então, o esporte performance está relacionado à formação de atletas, ao rendimento, né? Aquele esporte em que eu posso ter um caráter de amadorismo, mas geralmente ele vai ter um caráter de profissional, né? De ser profissionalizante, ok? Esporte e mídia. Bora entender essa relação do esporte com a mídia. A mídia como fator decisivo na difusão dos esportes. Tubino vai dizer o seguinte: a mídia esportiva cresce invariavelmente, aumentando o número de televisões, jornais, sites, bancos, rádios especializados em esportes e espaços ocupados na mídia generalista. Então, como eu falei, o esporte, além dele ser uma prática que a gente pode praticar e desenvolver ela ali enquanto fenômeno corporal, ela também funciona eu desenvolvendo essa prática mais como telespectador, assistindo essa prática, né? E isso aqui no Brasil, um exemplo de um esporte que ele é muito midiático, né? Que ele está ali todo domingo nas nossas televisões. Eu tenho ali partes do jornal que é destacada para ele. No Face, Instagram, tem ali as discussões sobre o futebol, né? O futebol, falando de Brasil, ele é muito midiático. Nos Estados Unidos, por exemplo, ali eu tenho como mediatismo muito o basquete, né? O rugby, mas aqui Brasil que vai ter esse mediatismo que todo domingo ele tem ali o horário dele nobre na televisão, vai ser o futebol. O esporte de rendimento passou a constituir-se num grande show de televisão. O número de adeptos, né, passivos aumenta em percentuais altíssimos comparados com os ativos. O que ele quer dizer? Que falando de esporte, eu posso realizar ele de uma forma ativa, que é quando eu pratico, mas passivamente é quando eu utilizo o fenômeno esporte apenas como telespectador, certo? É paradoxal, pois os valores de prática esportiva são mais difundidos, principalmente pela própria mídia, do que antigamente. Então, hoje em dia, com a facilidade das tecnologias, né, o esporte ele vem cada vez mais se relacionando com a mídia, mas aí tomando um caráter de não prático, porque eu não realizo, eu não estou praticando, eu estou de uma forma passiva, né, assistindo aquela prática, aquela modalidade de rendimento, porque quando eu assisto o Campeonato Brasileiro de futebol na televisão, ali é o esporte performático de rendimento, né? É uma competição, os atletas eles são profissionais e ali o ênfase é no rendimento, na qualidade dos resultados, na vitória. Uma das maiores influências da mídia sobre a prática social esportiva é o fato de a TV, principalmente,
recair sobre alguns tipos de esportes, de acordo com seus interesses comerciais. Este fato tem provocado maior incidência na prática dessas modalidades esportivas mais contempladas e, ao mesmo tempo, uma redução gradativa nos esportes que não sensibilizam a mídia. Então, chama a atenção o seguinte: a questão do esporte com a mídia, ele acaba valorizando algumas modalidades em detrimento de outras. Por exemplo, no Brasil já ficou cultural, né, a valorização e a mídia em torno do futebol. Então, esses atletas geralmente, principalmente quando eles estão ali jogando em primeiras divisões, em equipes, né, com uma base financeira boa, eles têm patrocínio, eles são super valorizados, a modalidade tem força, mas tem modalidades esportivas que elas acabam sendo desvalorizadas, que muitas vezes aquele atleta não tem patrocínio, salário atrasa, não, as competições não são lançadas em TV, né, em canais até mesmo fechados, elas não são valorizadas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem o hábito de vai ter uma competição de canoísmo, bora assistir. Vai ter ali a competição de handebol. Vamos lá, olha, não vamos perder, vai ter lá handebol. Tal. Então são práticas que às vezes a mídia ela não dá tanta importância e acaba que a população acaba não tendo acesso e não conhecendo a modalidade, que muitas vezes é muito interessante, né? E isso acaba até fazendo com que essas modalidades tenham dificuldades até de se manter enquanto competições, até mesmo os atletas participarem de competições, porque como ela não é midiática, ela não vai ter muita questão do patrocínio de grandes empresas, né? Esse atleta, geralmente, ele não vai ter bons salários comparados aos esportes midiáticos. Esporte e mídia, né? Televisão. É um meio de comunicação de massa. Ao referirmos-nos aos meios de comunicação de massa, é importante saber que estamos tratando daquelas formas mais populares de divulgação das informações. A televisão, em especial, tornou-se um meio de comunicação de massa a partir do momento que o domínio da nova tecnologia passou a ser utilizada pela maioria das pessoas. Então, até hoje, por mais que a gente tenha ali outras ferramentas, né? Tem a internet, os tablets, os notebooks, celulares, a TV, ela ainda é sim, né, o maior meio de comunicação em massa, certo? Até mesmo que a gente ainda sabe que com relação a algumas tecnologias, muitos ainda não têm acesso, então a TV ela continua assim sendo, né, o maior meio de comunicação em massa.